Boa noite. Boa noite. Disse que boa noite é as boas-vindas, né? Com certeza, foi bem-vindo. Obrigado. Prezados irmãos, queridas irmãs em Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós. Que os bons espíritos nos envolvam nessa hora num clima de paz e entendimento. Sobretudo, ajude-me a tornar-me bem claro e compreendido por todos. O objetivo da criação do Espírito, porque Deus nos criou. Esse é o tema que vamos expor. Eu disse Deus nos criou, porque Deus não é um industrial, com uma indústria, uma fábrica de fabricar espírito. Negativo. O espírito é criado através de um processo evolutivo, pelas mãos do Criador, através dos milênios e milênios. Espírito, Deus não tem uma fábrica, uma indústria que coloca uma matéria ali numa máquina, aperta aqui, clica ali, sai um espírito gritando do lado de lá. Negativo. O espírito é criado através dos milênios, através de um processo evolutivo, transitando pelos reinos inferiores da natureza, até a conclusão de espírito dotado da razão, através dos milênios. Só a bênção da vida de ser criado, cada um de nós, um ser individual da criação divina, só a bênção da vida de ser criado é motivo de gratidão, de reconhecimento à paternidade divina. Deus nos criou. Eu existo, eis criado, vivo para sempre. Isso é motivo de alegria, de gratidão a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida que Ele nos deu. O Pai cria incessantemente, há milhões de espíritos, milhões em processo de desenvolvimento que ainda não são. Nós já somos um espírito criado. Agradeça a Deus a bênção da vida. Não bastasse a bênção da vida de espírito, livre da matéria que somos, Deus nos deu a vida na matéria, no corpo, na carne. Gratidão imensa o corpo que Deus nos concedeu. Ninguém é mais bonito porque pode pagar mais pela bênção do corpo. Todos nós ganhamos um corpo gratuitamente para viver aqui na Terra. O objetivo da criação que Deus nos criou é a perfeição. Fomos criados simples, sem nada saber. O objetivo é chegarmos à perfeição. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na pergunta 1009, na mensagem de Platão, na resposta, ele disse que gravitar, mensagem de Platão, gravitar para a unidade divina, tal o fim da humanidade. Vou ler, que eu não decorei a pergunta, me perdoe. Gravitar para a unidade divina, tal o fim da humanidade. Para atingi-lo, ou chegar lá, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. 3 coisas para chegar à perfeição, já que o objetivo da vida da criação do Espírito é a perfeição. 3 coisas são necessárias: amor, justiça e ciência. Amor com justiça, porque amor sem justiça pode ser só interesse ou egoísmo. E justiça com amor, porque justiça sem amor pode ser só vingança. E ciência porque o indivíduo, o espírito criado simples e ignorante, precisa aprender, evoluir, desenvolver o conhecimento. Então, a ciência é o estudo, o desenvolvimento do conhecimento. Então, justiça, ou amor, justiça e ciência. Para entravar o progresso, ou retardar, ou não chegar lá, ou demorar chegar lá, 3 coisas, o contrário. 3 coisas o contrário: o ódio, a injustiça e a ignorância. O ódio, a injustiça e a ignorância. A ignorância é o grande mal da humanidade, porque se fomos criados com o objetivo de chegar à perfeição, ganhamos a vida aqui na Terra. O espírito humano, lentamente, estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Deus nos criou, deu a vida de espírito livre. Fomos criados livre
com livre-arbítrio. Deu-nos a vida na terra, no corpo. Através do corpo, aqui na terra, tu dispõe dos pés para se locomover. Enriquecida a benção dos pés. Todos nós dispomos dos pés. Já fez uma prece hoje, agradeceu essa bênção de poder caminhar? Não precisa responder, não. Ingrato que sois. Enriquecida a benção de poder caminhar. Recentemente fazendo como é que se diz, uma coisa na clínica lá do joelho. Xerox, não é uma chapa, né? Porque tinha dor no joelho. Quando eu saí lá fora, saiu um senhor, um moreno, assim, com uma bengala assim, só com uma perna, só um toquinho assim, andando com aquele toco. Não estava tristeza, não. E eu reclamando, enriquecida a benção de poder caminhar. A bênção da vida no corpo, tu dispõe dos braços, das mãos para o trabalho, da visão física integral, a faculdade de ouvir, de falar, de sentir, a razão esclarecida, proporcionando tudo isso, o equilíbrio do binômio ou dos dois nomes, alma, corpo. Em torno dos nossos passos na terra, infinitas benções se desdobram todos os dias, fartas, suaves, exuberantes. Dispomos para as nossas meditações, se quisermos, o encanto das noites enluaradas. A lua com seu esplendor a clarear a imensidão. Parece que a título de provocação, quanto mais tu anda, ela também acompanha. Lá ela está. Será que ela está em todos os lugares, alcançando todas as pessoas? A beleza do céu estrelado, o esplendor da claridade solar, a opulência da natureza com as graças dos incomparáveis panoramas e o delicado aroma das flores. Tudo isto constitui benções, recursos divinos em nossos caminhos para o nosso aprimoramento, para o nosso progresso, ou para nós podermos chegar lá na perfeição. Depois vejam bem, chova, faça vento, faça frio ou dê sol. Dispomos invariavelmente de 24 horas, se repetindo todos os dias. Ontem, hoje, amanhã de novo. Descortinando cada manhã novos horizontes, novas oportunidades na senda educativa do nosso aprimoramento. Ganhamos a vida na terra, inúmeros recursos nos concedidos, incomparáveis recursos para a nossa vida aqui na Terra. Dispomos só do espaço, as pessoas vivem, utilizam os recursos que Deus nos concedeu sem meditar, sem aproveitar, ou inconscientemente. Só o espaço que o indivíduo ocupa no planeta, só o espaço que o indivíduo ocupa no planeta. Tu tem o teu livre-arbítrio, a tua liberdade de agir. Só a bênção de poder respirar sem pagar. A maioria dá valor quando precisa do oxigênio. Precisa pagar para respirar. Só a bênção de poder respirar o espaço que tu ocupa. Os inumeráveis, incomparáveis recursos que a vida nos concede na matéria além do corpo. Por que então o espírito, entre a criação, na simplicidade, na ignorância, sem nada saber, até a perfeição, ele demora tanto? Quem é o culpado então? Desde a criação do espírito, desde a existência do espírito na terra, nunca faltou recursos de Deus nosso Pai para o indivíduo progredir, avançar, para viver melhor em paz. Inumeráveis recursos e espíritos de escola desceram à terra, trazendo orientação, ensinamento de como tu viver, de como tu saber viver no corpo, agindo na sociedade. O indivíduo nasce, cresce, vive e morre, e se acorda no mundo espiritual com o queixo entre as mãos, dizendo: perdi a minha oportunidade, ou perdi a minha existência. Acontece com a maioria, porque não utilizou os recursos que Deus nos concedeu.
Se falarmos só no profeta Moisés trazendo os 10 mandamentos da lei de Deus, 10 mandamentos é ultrapassado aqui, ultrapassado uma ova, vivos e atuais, ainda hoje, como o primeiro dia revelado na tábua da lei. O bom observador há de observar que o primeiro e o maior dos mandamentos é uma determinação de amor. E este só, não precisava outros 9, este só, o primeiro e o maior dos mandamentos, bastaria para a boa vida na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Faça uma análise de todas as coisas atuais da humanidade. Falou naquela época, valendo para sempre. Sobre as guerras, sobre os crimes, sobre as drogas, sobre a política. Amar a Deus sobre tudo isso bastaria. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas terríveis do mundo, amar a Deus sobre isso, sobre o criminoso, sobre o assassino, sobre o ladrão, sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não mata, honra pai e mãe, não cobiça, não adultera, enfim, cumpre os outros 9 mandamentos. Bastaria. O indivíduo, não é por falta de recurso que ele não avança, que ele demora tanto para alcançar a perfeição. Então quem é o culpado? O próprio indivíduo, que ganhou as oportunidades. Enquanto ele permanece no atraso, não se interessa, não quer saber, não cogita, ganhou o corpo, ganhou a vida, e não vai de atrás, não se interessa, vive de braço com as dificuldades. Por que o sofrimento? Por que as dificuldades? Porque o indivíduo não ama. A felicidade, eu diria sempre, brincadeira, mas está um palmo na frente do nariz. Está logo ali. Basta que tu haja no bem, cumpra os ensinamentos. Não é por falta de recursos. Tivemos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo de vida na terra foi dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o indivíduo permanece no atraso, vive de braços com as dificuldades, com o sofrimento, com as dores, com as decepções. Porque nada dá certo na minha existência. Porque eu não vou de atrás, não me melhoro. Enquanto eu permanecer atrasado, é a faixa vibratória do sofrimento. E isso prova bem a grande responsabilidade nossa. Quando Jesus curava as pessoas, não é que ele chegava e curava. Ele chegava, analisava, olhava para a pessoa, ele meditava nas vidas daquele indivíduo que ele ia curar, impunha as mãos e curava, porque ele via que estava na hora, não curou a todos. Né? O que Jesus dizia depois que curava? O que ele dizia mesmo? Vai, não pegue mais. Sabia, mas eu queria dizer sobre isso. Também. O que quer dizer com isso? Vais e não peques mais. Por que ele estava doente? Por que ele estava com lepra? Ou por que ele tinha problema? Pelo pecado que ele fez. Se ele não peques mais, então o seu sofrimento era a causa de... O que é o pecado? Um débito com a justiça que ele tinha. E esse é o mal de todas as criaturas. Vais e não peques mais, quer dizer, tu estava sofrendo porque tu tinha feito um pecado. O que é um pecado? Um erro, um débito com a justiça. A grande, por sinal, a única corrigenda severa de nosso Senhor Jesus Cristo às criaturas foram essas. Vais e não peques mais. Te cuide, não peques mais. Então o indivíduo é o responsável, é o culpado pelas suas dificuldades na terra. Vá de atrás, se interesse, queira saber, cogite, escrafunche, se melhore. Mas só responsabilizar o outro, né, é fácil. Tem mais culpados. Eu diria, as religiões. Mas vai falar das religiões? Vou. São as grandes responsáveis pelo atraso evolutivo das pessoas. Porque se todas, eu disse todas as religiões, se dispusessem a trilhar as sendas construtivas da boa vontade, se abandonasse o sectarismo,
o amor próprio, o egoísmo, o interesse, o individualismo, se compreendessem que todas, eu disse todas, têm os deveres e a obrigação com a humanidade. Se todas se dispusessem a trilhar a senda construtiva da boa vontade, se abandonassem esse interesse, poderia se estabelecer com essa união, poderia se formar uma união, uma agregora, uma poderosa força para dissipar as trevas da ignorância da humanidade. Eu disse no começo que a ignorância é o grande mal da humanidade. Então, se elas se unissem, fosse um esclarecimento só, poderia se formar essa agregora, formando assim uma poderosa união para dissipar as trevas da ignorância que envolve a humanidade. Se elas divulgassem, fosse essa poderosa força, essa agregora, prometo aos meus irmãos que a dor seria aliviada em grande parte, o sofrimento seria aliviado e o progresso da humanidade seria muito mais rápido, muito mais suave também. Sem dúvida, as religiões têm esse dever, esse compromisso. Só um pouquinho. Porque daí, com essa união, com esse esclarecimento, poderia fazer uma bondade, uma doçura natural, poderia envolver todos os corações e todas as almas saturadas de bondade, unidas pelo amor fraternal, cantando hinos de redenção, poderiam diminuir ou encurtar a duração dos dias cósmicos, abreviando o término da grande jornada diante do santuário do Senhor. Ou seja, poderia diminuir o tempo que o Espírito gasta entre a criação na ignorância e o objetivo que é a perfeição. Se elas formassem essa agregora, então elas são responsáveis. Desse esse esclarecimento, a evolução seria muito mais rápida, muito mais suave. Mas infelizmente, cada uma arroga-se a si o direito de considerar-se a única depositária da verdade, até com poderes para redimir os pecados, salvar as almas e conduzi-los aos céus. Não é verdade. Nesse erro tremendo colaboro em prejuízo da evolução humana. Fico dessa maneira entravando a marcha do progresso, retardando o despertar das consciências para os planos superiores da vida. Quando o trabalho das religiões, como o próprio termo indica, seria o de auxiliar as almas no religamento com a grande e inefável consciência criadora, o de reconduzi-los à sua verdadeira pátria, a fonte da divina origem. Mas, infelizmente, não é o que se vê. Todas as religiões, eu disse todas, têm uma missão, eu diria uma grande missão a cumprir, circunscrita nas aglomerações humanas que se congregam ao redor dos seus templos para ouvir a palavra divina, o ensinamento orientador, a voz profética que deveria iluminar os entendimentos, desvendando os segredos do porvir. Mas, infelizmente, não é o que se vê. Ficam a desejar nas suas missões, entravam a marcha do progresso. Mas, se o indivíduo não vai de atrás, não quer saber, não utiliza os recursos, se as religiões falham, voltamos ao ser humano. Cada um de nós, eu disse, criados com um objetivo, ganhamos os recursos e não utilizamos. Só o recurso do espaço que tu ocupa, do teu livre-arbítrio, a tua liberdade de ação, a pessoa esquece de utilizar esses recursos, enriquecidos patrimônios nossos, a nossa liberdade, a nossa fé. É o grande recurso que esquecemos da utilização, justamente
numa época difícil, em que a instabilidade, a incerteza nos ameaça as instituições de trabalho, de ordem, de progresso, de construção. Não nos assombra porventura, ou seja, não nos assusta porventura, a borrasca renovadora que refunde os princípios e as nações? Ou supomos por acaso alcançar uma era de paz exterior, sem a preparação interior do espírito na observância e na aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da nossa inteligência, tem nos anulado as possibilidades das mais altas incursões no reino do Espírito eterno. Eu disse, a pessoa está mais perto no ponto de partida do que de ponto de chegada. Se nós fizéssemos vou quase um pouquinho. Kardec taxa os espíritos em 3 escalas evolutivas, 3 classes evolutivas. Se nós fizéssemos uma escala evolutiva de 0, vamos botar 100%. 3 classes evolutivas. Primeira classe, lá em cima no topo, espíritos puros. Espíritos puros. Esses espíritos estão fora do alcance da influência do mundo material. São os ministros divinos, trabalham em nome de Deus em prol dos planetas, da sociedade. Segunda classe, 50%, vamos colocar. Os bons espíritos. Esses espíritos, eles ainda recebem a influência do mundo material, mas eles têm controle absoluto. Para esses espíritos, os bons espíritos, primeiramente as coisas dos céus, as outras são secundárias. Não se deixe envolver pelas influências da matéria. Se pegarmos alguém na Terra reencarnado, que esteja nesse nível, primeiramente as coisas dos céus, as outras são sendo secundárias, ou lhe serão dadas por acréscimo, quem nós citaríamos na Terra? Uma pessoa que se dedicou pela vida dos outros. Chico Xavier, por exemplo. Esse recente, como é que é? O Divaldo Pereira Franco. Fenelon, Teresa Dávila, Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, são espíritos que se dedicaram na Terra a uma existência em prol dos outros. Primeiramente as coisas dos céus para eles. Terceira e última classe, mais perto, embora entre essas classes há mais 7 classes, aqui mais 6, né? Mas lá embaixo, a humanidade quase que em geral. Para essa humanidade, mais vale as coisas material do que as coisas espirituais. Primeiro, farinha pouco, meu pirão primeiro. As coisas materiais dominam a grande maioria da humanidade. Nós se deixamos envolvidos pelas influências da matéria e somos conduzidos, arrastados pelas coisas materiais. Eu sei que não é legal, não é a regra do jogo, mas estou me pedindo aqui para fazer uma pergunta para ti. No final poderia ser. No final? Nós somos envolvidos, dominados, arrastados para a maioria, embora meus irmãos não, vou defender os que estão presentes, para a maioria, primeiramente as coisas materiais. Embora Jesus tenha dito que nem só de pão vive o homem, e o homem diz na terra, mas sem pão o homem não vive. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então nós somos envolvidos, dobrados pela matéria. Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe na Terra o grande exemplo, a religião do amor, que a humanidade não despertou, não acordou para os ensinos de Jesus. E eu pergunto, como invocar o nome do Senhor para justificar os desvarios da separação por motivo da fé?
Como as religiões conseguem dizer que só a minha que é certo, a tua não vale nada? Como as religiões podem separar, espalhar a separação, a individualização das pessoas? Mas não são as religiões que deviam orientar para a fraternidade. Jesus foi fraternista. Como invocar o reino dos céus, que significa amor universal, união interna? Conspurcamos as fontes das benções divinas, amaldiçoando-nos uns aos outros, e o pior, invocando para isso Ele, o príncipe da paz, que para nos salvar, nos ajudar, não hesitou diante a própria morte afrontosa. A que delírio chegamos nós estabelecendo mútua concorrência a uma imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os servidores de Jesus disputavam a oportunidade de servir. Na atualidade, procuramos as mínimas ocasiões de sermos servidos. Reverenciamos em Jesus a luz dos séculos, mas mantemos-nos na sombra do nefando egoísmo. Proclamamos em Jesus a glória da paz, mas incentivamos a guerra fratricida, onde pessoas e instituições se trucidam reciprocamente. Reverenciamos-nos, Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivamos a desarmonia no interior, no recôndito do ser. Por que, meus irmãos, estranhas convicções, supomos por acaso alcançar a perfeição, o reino dos céus, o paraíso, a força de afirmativas labiais? Esquecemos que o Verbo divino, em seu fundamento, é sempre Criador. Como admitir a redenção a preço de simples palavras, se nenhum significado objetivo emprestamos pelas atitudes? Todavia, é importante reconhecer a nossa presença, a nossa tarefa aqui no mundo. Jesus trouxe a religião do amor universal, que os políticos religiosos, ou os religiosos políticos, dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável, malgrado o erro lastimável dos homens, porque a essência dos nossos princípios é a mesma que sustentou a coragem, a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas, olvidaram a paternidade divina e se permitiram o desmando da autoridade, preferindo a opressão e a tirania. Não deixamos de ser nós mesmos os responsáveis pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinado à elevação da humanidade e à santificação da terra. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo guarda ainda hoje a beleza dos primeiros dias. Sistema algum, sofisma algum, conseguiu empanar, obscurecer ou turvar sequer o brilho do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios dos céus, queremos acaso agradar a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos santuosos? As pompas dos cultos exteriores só faz realçar o desatino de nossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Infrutífera seria a missão de Jesus se a sua doutrina permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente nos refugiamos com o objetivo de inflamar as fogueiras das hostilidades, ou seja, das provocações simuladamente cordiais. Não encontramos outra forma de externar a nossa crença
além da concorrência menos digna. Também em vão erguemos castelos de opiniões para o verbalismo sem obras. Porque se a morte surpreende, o materialista revela, descortina-lhe a realidade, o realismo da vida, o túmulo também abre a justiça reta, ou a reta justiça, a quantos se valer, a todos os que se valerem das religiões, para melhor expor ou dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julguemos sejam as religiões consagradas ao menor esforço, porque tal ocorre a ciência, as religiões têm um trabalho específico no mundo, elas são as forças equilibrantes do pensamento humano. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi pregador da desarmonia, não foi pregador da separação, não foi a favor desse e contra aquele, não espalhou o ódio, a inimizade, a contrariedade. Jesus era fraternista. Jesus conviveu com os poderosos, os milionários, os sacerdotes, os políticos, os religiosos, os mendigos, os velhinhos, as crianças, os órfãos, os deficientes, os doentes de todas as espécies, exemplificando a vida social da época, do depois e do agora e do sempre, a vida social, baseado na mais pura fraternidade, nos mais elevados a santificação, nos mais elevados estímulos à santificação. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante daqueles que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatal. Nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo, o modelo de vida para a humanidade. Ele soube compreender, tolerar, entender e aceitar as pessoas como elas são. Não tentou à força, não impôs aos seus seguidores regras, normas duras de ação. Nada lhe cobrou, nem 10%, desculpe, nem 10% do seu salário para que alguém se tornasse cristão. Jesus não foi individualista, foi fraternista. Então, meus irmãos, entre a nossa criação de espírito simples, sem nada saber, até a perfeição, o espírito humano tem demorado milhões e milhões de séculos, centenas e centenas de reencarnação, porque não foi de atrás, não foi por falta de recursos, ele pouco fez. Aproveite a tua existência na Terra, aproveite a tua encarnação. A felicidade está logo ali. A felicidade é contínuo trabalho de renovação, de aprimoramento e renovação. Vamos aproveitar a nossa encarnação, vamos aproveitar a nossa existência. Jesus espera de nós, sejamos irmãos. Jesus não pregou a desunião, o desentendimento, a separação. Pelo contrário, foi fraternista, que é a equipe espiritual do mensageiro. Dê a todos nós o que nosso diálogo não deu. Muito obrigado.